o advogado Beto Simonetti foi eleito presidente nacional da OAB para o triênio de 2022-2025. A votação foi realizada na noite desta segunda-feira em Brasília, na sede nacional da entidade. A chapa de Beto Simonetti recebeu 77 dos 81 votos. Era a única chapa ali, né, concorrendo para substituir o ex-presidente Santa Cruz. E a posse é hoje, né? Terça-feira. Toma posse hoje, segundo aqui o site da OAB, 9 horas, horário de Brasília. Então tá rolando já. 8 horas, horário de Manaus, né? O que a gente pode destacar disso rapidinho, Rose? Segundo o amazonense, assumir a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. O Beto Simonetti chega num contexto em que há uma divisão e uma tribulação muito grande em relação aos valores que a OAB tem defendido historicamente. E ele já, numa primeira entrevista hoje, que foi publicada na Folha de São Paulo, a entrevista deles, ping-pong, ele já aparece ali num contexto de questionamento de qual será o seu posicionamento. Eu penso que ainda foi pego de susto, assim, né? Acho que ele ainda não está no contexto dessa posição que ele vai assumir a partir deste momento. A OAB está sempre sendo requisitada nos principais debates, inclusive de posicionamentos, como vamos dizer assim, proativos, né? Não precisa ser procurada, ela se posiciona por ter essa função na sociedade também, na sociedade nos principais debates. Nós não estamos vivendo qualquer momento, mas o discurso que eu percebo que ele adotou nessa entrevista, que foi publicada agora pela Folha de São Paulo, é uma outra retomada, uma tentativa de colocar na OAB Nacional um olhar crítico interno. Ele diz que muitos advogados se distanciaram da ordem, e muitos advogados, inclusive, se distanciaram da advocacia. Então, a OAB terá esta missão na gestão dele, reaproximar advogados da ordem e da advocacia, e fala, inclusive, em estruturas para que essas pessoas possam atuar, muito parecida com a gestão que Marco Aurélio Choi, que é do grupo do Beto Simonetti, aqui no Amazonas, né, deu a gestão dele aqui na Ordem dos Advogados do Amazonas, e que em alguns momentos foi criticada de bastidores, muito embora eu penso que o Marco Aurélio Choi, o grupo do Marco Aurélio Choi, tem uma espécie de adesão massiva, né, a sua forma de conduzir a Ordem dos Advogados do Amazonas. Então, me lembrou muito nessa fala dele, essa coisa de reaproximar a forma como geriu Marco Aurélio Choi a Ordem dos Advogados aqui no Amazonas. Claro que o jornalista foi perguntando mais coisas do Beto Simonetti, aí ele acabou soltando, penso que veladamente, algumas críticas à condução que deu Felipe Santa Cruz, à gestão, embora Felipe Santa Cruz seja um aliado dele, também seja um dos responsáveis por essa chegada de Beto Simonetti à presidência da OAB, mas ele disse que não quer ser político, ele não quer ocupar esse tipo de espaço e quer fazer com que a OAB dialogue com todos os lados políticos e os lados da sociedade. E aí, quando questionado sobre Sérgio Moro, ele fez uma crítica muito dura à atuação da Lava Jato, disse que apesar de todo o contexto negativo da Lava Jato para a democracia e para a advocacia, ele pretende sim conversar até com Sérgio Moro. Ele coloca desta maneira: fez promessas aí de que a ordem obedeça à paridade de gênero, né, no comando dos conselhos e das comissões especiais em que atua, e acho que em algum momento se irritou, vem de leve, com a insistência do jornalista. Ele mostra um pouquinho o perfil dele e o perfil que provavelmente ainda terá de aprender na atuação dessa função, que é uma função de visibilidade nacional. A gente ainda vai ouvir falar muito do nome do Beto Simonetti nesse contexto, porque, mais uma vez repito, não é qualquer ano e não é qualquer momento histórico em que passa o país. E aí nós temos um amazonense na presidência de uma das principais entidades relacionadas a essa questão da democracia. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. Amanhã tem mais. Até mais.